A CETEC está convocando proprietários de túmulos que estão em estado de abandono no Cemitério da Saudade. Alguns acabam comprometendo as estruturas vizinhas. Cemitério da Saudade, um museu a céu aberto que abriga em sua área de 181 mil metros quadrados sepulturas de personalidades da história de Campinas e de pessoas comuns. Obras de arte que decoram boa parte dos túmulos. Mas apesar da riqueza arquitetônica, o maior cemitério da cidade, que possui 32 mil sepulturas, tem um problema sério para resolver: o abandono dos túmulos. São quase 5 mil que estão se transformando em ruínas por falta de cuidados dos proprietários. Essas sepulturas, dependendo do estado que ela se encontra, ela pode causar danos às sepulturas vizinhas, que são bem cuidadas, né, com infiltração de água, mesmo desmoronamento. E também na hora de um sepultamento, que a família faz muito tempo que não vem ao cemitério, e depara com a situação que se encontra a sepultura, por não zelar por ela, né? E aí complica a vida da própria família na hora do sepultamento. A solução encontrada pela CETEC para tentar minimizar esses problemas é notificar os responsáveis, já que é dever da família proprietária conservar as sepulturas. A única competência da CETEC é fazer a manutenção das áreas comuns, como as calçadas e as vias. Se mesmo após a notificação formal nada for feito, o proprietário pode perder o túmulo. Nós somos amparados por uma lei municipal, né? Ela está em vigor desde 1980. Nós temos que ter todo um trâmite antes de declarar extinta ou em abandono, né? E retomar pela autarquia. E o Ministério da Educação publicou hoje no Diário Oficial da União uma portaria criando mais de 1.600 novas vagas nos cursos de medicina em universidades federais. A ampliação faz parte dos planos do Ministério da Educação de aumentar o número de vagas neste tipo de curso até 2013. 800 vagas também devem ser disponibilizadas em universidades particulares de todo o país. Atualmente, as instituições oferecem 735 vagas. O objetivo é suprir a demanda de médicos em algumas regiões do Brasil. Para atender essas novas turmas, o Ministério prevê a contratação de 1.618 professores e um investimento de quase 400 milhões de reais em infraestrutura. Instalado em 2005, o espelho d'água que fica na 13 de maio, atrás da Catedral de Campinas, deve ser desativado. No lugar está previsto a instalação de uma floreira. O motivo são as constantes reclamações de comerciantes e pedestres sobre a utilização do local como banheiro pelos moradores de rua e o mau cheiro da água. O projeto ainda está em fase de estudo e não há prazo para as obras. E o preço do pãozinho deve aumentar em média 5% nos próximos dias. E o reajuste pode ser ainda maior se o dólar continuar subindo. Isto porque mais da metade da farinha de trigo consumida no país é importada. Pão na chapa com manteiga. Nas padarias de São Paulo é o pedido mais ouvido pela manhã. O brasileiro gosta dessa combinação. Não adianta você tomar o café sem comer o pão. Então o pão é essencial. Adriana não começa o dia sem um pãozinho com café. Pãozinho é energia, né, de todo dia. A gente precisa dessa energia para começar bem o dia. E o café é o que estimula a gente já a começar no pique total. Mas o café da manhã vai ficar mais caro. O quilo do pão, que custa em média R$ 6,80, deve ser reajustado em pelo menos 5% em junho. Na semana passada, os moinhos anunciaram reajuste de até 12% sobre os preços da farinha. Tudo por causa da alta do dólar, que registrou valorização de 6% só em maio. Quase 60% da farinha de trigo consumida no Brasil é importada da Argentina, Canadá e Estados Unidos. A Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias informou que seus associados estão usando os estoques de farinha de trigo e que ainda não sentiram o impacto da alta do dólar. As panificadoras, por enquanto, não repassaram o aumento para o consumidor, mas já estão pagando mais caro pela farinha. É lógico que muitas padarias vão acabar absorvendo esse custo e outras talvez aumentem um pouco mais. Vai depender muito do preço e do custo final de cada padaria.
E a chuva que não dá trégua deixa 16 famílias desabrigadas em Capivari. O rio que passa pela cidade está com quase o triplo do volume normal. A Defesa Civil mantém o monitoramento das águas de meia em meia hora. Algumas famílias que tiveram que sair das moradias estão no abrigo da prefeitura e outras preferiram ficar na casa de familiares. A região central e o bairro Moreto são as áreas mais atingidas pela cheia. A frente fria que está sobre a região começa a se afastar em direção ao oceano. Para quem vai ao litoral, a previsão é de pancadas de chuva durante todo o dia. Por aqui, o dia fica encoberto e o sol começa a aparecer entre muitas nuvens em curtos intervalos. As temperaturas continuam em queda, máxima de 20 graus em Campinas e Cosmópolis. Já em Jaguariúna e Limeira, os termômetros podem marcar 21 graus. E uma forma diferente de motivar os funcionários e identificar líderes vem sendo adotada cada vez mais por empresas da região. O grupo é incentivado a participar de esportes radicais, que despertam novas reações e experiências que podem ser associadas ao dia a dia dos profissionais. Quem vê este grupo nem imagina que o negócio aqui não é só diversão. Eles são os novos donos de franquia de uma escola de idiomas e estão passando por um treinamento. Para ser um bom líder, é preciso autoconfiança, motivação e não ter medo das dificuldades. E foi tudo isso que José Marcelo aprendeu fazendo arvorismo. Ajuda a gente a superar os medos, as dificuldades de estar trabalhando em equipe, principalmente desenvolvendo esse trabalho em equipe e estar conhecendo outras pessoas e vamos estar levando isso para o dia a dia, com certeza. O treinamento de liderança em empresas vem crescendo. As atividades feitas ao ar livre, em contato com a natureza, são quase sempre em grupo e estimulam a integração, o trabalho em equipe, a criatividade e o espírito de liderança. No caso da orientação com bússola, você trabalha liderança, grupo, quebra de paradigma, depois entra na autoconfiança, que quando chega no arvorismo. O raft também trabalha grupo, o paintball você trabalha grupo, liderança. Somente nesta empresa, a procura por este tipo de treinamento aumentou 80% de 2010 para 2011. Já no primeiro semestre deste ano, a procura dobrou se comparada com o mesmo período de 2011. O RH ele procura a gente, ele passa algumas coisas referentes à empresa, e a gente monta o treinamento em cima do que eles pedem para a gente. Depois das atividades de hoje, Jonathan se sente mais preparado para liderar a empresa. Foi uma experiência nova, Você fazer o arvorismo aqui, em muitos momentos assim, vem o medo, vem a insegurança, E a gente começa a fazer algumas analogias assim com o nosso dia a dia na empresa. A gente sabe que é isso, Em muitos momentos vem o medo, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou conseguir? E a insegurança vem. E aqui a gente começa a observar que isso o que representa nas nossas vidas lá fora. E no próximo bloco, as notícias do futebol. E um atleta de Campinas embarca na semana que vem para a Suécia, onde participa de uma competição mundial de levantamento de peso.